A fé não cresce em um coração amarrado pelo rancor. Neste vídeo você descobrirá o poder libertador do perdão, por que perdoar, o que acontece quando você perdoa e por que Deus nos perdoa conforme perdoamos outras pessoas, além de 4 passos práticos para você perdoar. Você já deve ter percebido que às vezes a gente chora, declara fé, declara nossa cura e parece que nada acontece, não é mesmo, meu irmão? E o nosso irmão Kenneth Hagin, ele conta em um dos livros dele, Como Ser Guiado pelo Espírito, que em uma das pregações dele, ele chama pessoas à frente para que ele orasse, impusesse as mãos e a pessoa falasse em outras línguas, né? Fosse batizada com o Espírito Santo, e falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito, né? E ele conta que ele chamou a mulher à frente, ela veio e ela queria muito falar em línguas, mas ela falou que ela não conseguia. Ele fez algumas perguntas para ela e descobriu que ela tinha um impedimento que não deixava ela falar em línguas. E a Bíblia nos mostra que existe um inimigo silencioso da fé, que é a falta de perdão. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vou te dar dicas práticas de como perdoar, o que é o perdão, etc. Fica aí no vídeo e vamos lá. Aqui, inscreva-se se você não é inscrito, deixe seu like para mostrar para o algoritmo que você gosta. E sim, é muito importante, um like seu faz diferença. Deixe seu comentário também, temas que você gostaria de ver, se esse vídeo te ajudou, deixa no final do vídeo. Bom, quando a gente fala da falta de perdão, um exemplo muito prático disso são pessoas que servem a Deus, mas continua cheia da mágoa, não consegue perdoar, até mesmo por achar que o perdão é um sentimento que você tem que ter e fala, eu não consigo perdoar aquela pessoa, irmão, já faz 10 anos isso, mas eu não consigo. E realmente é uma ferida, né? Uma ferida que só Deus pode curar. Mas você, como cristão, a primeira coisa que eu tenho que te falar nesse vídeo é que o perdão para o cristão, ele não é uma opção. Ele faz parte agora da sua nova natureza. E a professora Kes, em Fundamentos da Fé, que foi a primeira aula que eu tive no Rema, ela deixou uma frase que eu anotei aqui. No mandamento da nova aliança, Jesus coloca a lei na identidade. Então, o perdão para o cristão, ele não pode mais ser uma opção. Perdoar ou não, aquela pessoa tem que fazer parte da sua natureza. E eu vou te dar base bíblica para isso, começando por Marcos 11, 22 e 24. Pegue a sua Bíblia. Abre aí comigo, você falar, a Sabrina está mentindo. Em Marcos 11, do 22 a 24, Jesus está ensinando sobre a fé que move montanhas. E no versículo 25, ele conecta a fé ao perdão, olha só. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Isto quer dizer também que Deus nos perdoa conforme perdoamos as outras pessoas. A partir de agora você vai querer perdoar, não vai? E isso não sou eu que estou te falando. Abre aí também Mateus 6, 14 e 15, vai estar aqui na tela, fica tranquilo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso porque Deus é mau e tá esperando com birra lá de cima. Se você não perdoar, também não vou perdoar e vou te deixar de castigo. Isso não faz parte de jeito nenhum do caráter de Deus. E a primeira explicação que eu vou te dar para isso é que, de fato, a falta de perdão é um inimigo da fé. E a gente vai ler em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem contar que a mágoa ela se torna um bloqueio espiritual. E eu vou citar para vocês alguns exemplos do que a falta de perdão gera. A começar por um coração endurecido, em Gálatas 5:6 vai nos dizer que a fé opera pelo amor. Oração sem resultado, porque o rancor ele levanta barreiras espirituais. O peso emocional que vai para 2 coisas essenciais também que operam na fé, que é paz e alegria. Se você não tem paz, meu amigo. Meu Deus. E por último, eu me sinto na obrigação de ler algumas enfermidades que a falta de perdão causa. Sabia disso? Que a falta de perdão causa enfermidades? Eu vou ler para você aqui algumas diretamente do Google. A falta de perdão pode manifestar-se através de doenças psicossomáticas e condições de saúde como depressão, ansiedade, doenças cardíacas, problemas de sistema imunitário e até o risco de desenvolver câncer. O ressentimento, a mágoa, a raiva mantém o corpo num estado de alerta constante, liberando hormonas do estresse, e afetam a saúde física e mental, exigindo uma libertação através do ato de perdoar para promover o bem-estar e a cura. A Bíblia já sabia disso, né? Tanto é que eu citei alguns aqui para vocês, mas isso daqui são com base em estudos científicos. E em um exemplo prático, a falta do perdão, amargo, o rancor, a raiva, seria como você tentar se locomover para lugares
com facilidade, ocorreu uma maratona, vou colocar assim, porque minha cabeça foi além, e a gente pode colocar até essa corrida como a corrida da fé. Você tem um objetivo ali para alcançar que Deus já liberou para você, você não consegue acessar, porque a sua mochila tá te puxando aqui para trás, você não consegue andar, entendeu? Para frente. Bom, já falamos aqui da falta de perdão e tudo que ela gera, mas agora eu quero falar de algo muito melhor, o poder libertador do perdão. E eu mudei de posição, que eu tava sentado no chão, aí me deu dor na perna por falta de atletismo. E para isso eu quero começar lendo aqui com vocês Efésios 4, no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos os uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Deus nunca vai pedir nada da gente que ele já não tenha dado pra gente primeiro, que foi o perdão. E para isso eu quero te lembrar que perdão é decisão, perdão não é um sentimento. Às vezes você já pediu perdão para outra pessoa, se desculpou com outra pessoa, recebeu o perdão de outra pessoa, só que ainda continua aquela ferida, aquela mágoa. E eu vou te explicar o porquê disso. O perdão é um ato de fé, e quando você libera o perdão para outra pessoa, mesmo que você não sinta que perdoou ela ainda, acontece no mínimo 3 dessas coisinhas aqui que eu vou falar para vocês. É como se você soltasse aquela pessoa das suas mãos, que você estava aprisionando aquela pessoa ali na mágoa, na falta de perdão, que gera esse aprisionamento, e você entrega para Deus, entrega o que aquela pessoa fez para Deus. Não pensando que eu entrego para Deus castigar e descer fogo do céu na cabeça dessa pessoa. Gente, Deus não vai fazer isso, né? Mas você entrega liberando aquela pessoa. Pai, essa pessoa fez essa coisa para mim, mas eu decido soltar a mão dessa pessoa, que eu estou aprisionando pela falta de perdão e vice-versa, e eu entrego essa pessoa ao Senhor. Pá, fim de pá. E com isso você libera você mesmo para avançar na fé. A falta de perdão, ela tanto aprisiona outra pessoa que você não perdoou, quanto você mesmo que não perdoou a pessoa por ter te feito algo. E às vezes é até um mal entendido, então libera, sabe? Não perca a sua fé, o seu avançar em fé por causa disso. Você liberando perdão para outra pessoa, você se beneficia disso mesmo também e te livra aí de algumas enfermidades, né? Do que a mágoa gera, do que a raiva gera, do que eu li anteriormente aqui. E aí chegamos no ponto, Sabrina, eu já me desculpei com outra pessoa, eu já pedi perdão para Deus também, mas eu não senti ainda. Às vezes você não se perdoou ainda, tem que se perdoar você mesmo também. É bom, é muito bom. Mas eu ainda não sinto aquilo, a ferida ainda tá aqui. É algo assim. Eu vi um exemplo de que derrubaram uma taça, fizeram lá um estudo, né? Assim, algo assim do tipo. Derrubaram uma taça, um copo, e aí quebrou, estraçalhou. E isso é o que acontece com a gente quando há uma ferida no nosso coração, de uma traição, por exemplo, estraçalhou. Quando eles pegaram e tentaram reconstruir essa taça, ela ainda ficou cheia de rachaduras, mas ela foi reconstruída. Ainda a mesma? Ainda não a mesma, porque ainda tem aquelas feridas, ela ainda não virou uma taça completamente. E esse trabalho, quem vai fazer nada mais nada menos do que o Espírito Santo. Até o ponto que você se lembra daquilo, porque a gente também não tem amnésia, a gente se lembra daquela coisa, mas aquela coisa não nos machuca mais, e isso é um processo. É um ato de fé, você declarar aquilo que já está feito, e mesmo que você não sinta, você tenha fé de que você já perdoou aquela pessoa, de que você se perdoou, você declara isso: eu me perdoo, aquela pessoa está perdoada, Deus já me perdoou, e a Bíblia nos fala que quando Deus nos perdoa, ele joga no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. Vamos para os passos práticos. 4 passos práticos para liberar o perdão, começando por: reconheça a mágoa diante de Deus. Como já falamos anteriormente aqui, ore liberando o perdão. Reconheça também o que você fez, né? Às vezes você não recebeu perdão, você está sendo aprisionada, e essa pessoa você não consegue mais se perdoar com ela, já está longe, não tem mais o contato. Faça isso também diante de Deus. Reconheça o que você fez, e caso contrário, eu já falei aqui, perdoe essa pessoa e reconheça também que você guardou essa mágoa dessa pessoa diante de Deus. 2. Como já falamos aqui anteriormente também, o perdão não é um sentimento, então decida você. Você vai decidir a partir de hoje. Eu quero obrigando as pessoas, não é assim que é o meu vídeo. Decida liberar o perdão pela fé, mesmo que você não sinta. 3. Ore pelo seu ofensor. Isso tá em Mateus 5,44, que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deus, obrigado por aquela pessoa que está me maltratando, me perseguindo. Não,
Você vai orar pela vida dessa pessoa. Se você não sabe orar por outras pessoas, já resolvi o seu problema aqui, ó. Este vídeo vai te ensinar a oração de intercessão, uma oração correta que prevalece. E 4, declare a palavra no seu coração até que a liberdade seja completa. E Sabrina, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E tenho um convite para te fazer hoje mesmo, hoje. Você hoje nas suas orações pensar em pessoas que você ainda não perdoou, pessoas que fizeram coisas contra você, independente do nível, falando sério agora, independente do nível de dor que essa pessoa te causou, na infância, na adolescência, na vida adulta, independente de quem foi essa pessoa, se foi um pai, se foi uma mãe, se foi um avô, se foi uma avó, se foi um desconhecido, se foi em um momento de ocasião, essa pessoa te machucou várias outras vezes. São feridas e cada pessoa tem uma ferida que é mais profunda e que parece realmente ser muito difícil de perdoar. Mas isso parece ser difícil porque ela te aprisiona, tornando isso ser difícil. Né? O que te aprisiona torna as coisas a serem difíceis. Se fosse fácil, pense na pessoa que você magoou também e coloque isso diante de Deus. Faça a oração hoje, liberando perdão. Não deixa pra amanhã, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E eu não tô falando isso pra te colocar medo. Com Jesus, o fardo é mais leve. Por mais que doa, é um momento seu e Deus. E lembre-se do que foi falado aqui. O Espírito Santo é quem vai curar essa ferida no seu coração. E sozinho é muito mais difícil, né? É uma escolha sua agora, é uma decisão sua. Perdoe mesmo não sentindo que quer perdoar, né? O diabo pode colocar enganos na sua mente. Às vezes você quer perdoar, mas o diabo foi, tipo, te lembrando novamente. Você vai perdoar essa pessoa que te fez isso? Mas você esqueceu que ela já fez isso 3 vezes? Você é burro, você é 3 vezes. 3 vezes! Irmão, 70 vezes 7. É isso! E assiste outros vídeos aqui, ó, playlist do canal, muitos vídeos de fortalecimentos. Deixa seu gostei, inscreva-se. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo você gostou, comente aqui, ó. E outra, tem uma pergunta. Quem sabe por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, que tem a ver com este tema aqui, hein? Mesmo depois de Davi ter errado. Se você for ler, a história de Davi tem umas partes que eu ri um pouco. Esse homem fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que deveria ser feito com ele? Ele tem que morrer. Mas esse homem foi você. Responde essa pergunta se você sabe por que disso. É nóis.